Boa noite a todos que nos acompanham, então, na nossa transmissão. Nós vamos esperar mais alguns minutos para iniciar, daqui a pouquinho, essa live, a igreja como local de acolhimento. Recebemos hoje, com alegria, a pedagoga e psicopedagoga Márcia Brito, quem vai conduzir o curso de extensão. E para essa primeira live de preparação, recebemos também a Maria Cristina, que é catequista, que vai nos ajudar também nesse processo de entendimento e de melhor resolução das possíveis problemáticas, né, acerca desse tema que é tão pertinente para a igreja nos dias atuais, né, para nossa realidade catequética missionária. Então, daqui a pouquinho a gente inicia com o Gabriel, nosso seminarista também, e as duas senhoras que vão nos prestigiar aí com o conteúdo a respeito desse tema. Recebemos a todos que estão nos acompanhando e desde já agradecemos a presença. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, qualquer colocação, o nosso chat aqui da transmissão estará aberto. Só você, então, mandar aí a sua pergunta, a sua colocação, e na medida do possível a gente vai respondendo, né, e colaborando para o melhor esclarecimento de tudo. Irmãos e irmãs, muito boa noite para todos vocês que nos acompanham aqui pelo nosso canal no YouTube, o canal do nosso Seminário São José. Nós queremos acolher cada um de vocês que nesta noite está nos acompanhando, Cristina, Joana, Eric Cardoso, cada um de vocês que está aqui nos acompanhando, João Carlos e também as paróquias, né? Cada um de vocês representando a sua paróquia, a paróquia São Lourenço, a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, as nossas convidadas que estão aqui conosco também, nos ajudando neste momento tão importante para a nossa formação enquanto não só enquanto catequistas, mas sobretudo enquanto católicos, enquanto cristãos atendendo o mandato de Jesus de evangelizar a todos os povos. E você que está chegando agora, interaja conosco, coloque aqui o seu comentário, a paróquia de onde você é, a sua pastoral, o seu movimento, interaja conosco.
Então já podemos dar início à nossa live, a nossa live preparatória para o nosso curso, que daqui a pouquinho, em poucos meses, o nosso seminário dará início. E para começar, vamos então fazer a nossa oração, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nesta noite venha sobre cada um de nós, ilumine a nossa mente, nosso entendimento e nos conduza nesta roda de conversa, a fim de que tudo aquilo que nós conversarmos e discutirmos seja para a maior honra e glória do nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos da nossa Arquidiocese de Niterói e de outros lugares que também estão nos acompanhando, é com muita alegria no coração que damos início a essa live. Live que prepara para o nosso curso, que acontecerá no dia 17 de agosto, com o título Educação Inclusiva e Catequese, Possíveis Cenários, com aulas ministradas pela professora e psicopedagoga Márcia Brito, que está conosco nesta live. O nosso curso ele é realizado em parceria com Estrela da Evangelização de Niterói e também pertence a uma das atividades acadêmicas do nosso Instituto Filosófico e Teológico do Seminário São José. O nosso instituto, do nosso seminário, é onde nós seminaristas somos formados e também oferece o nosso instituto formações para os nossos irmãos e irmãs, seja através do CPC-LC, com formação para os catequistas e as lideranças católicas, ou também através dos nossos cursos de extensão. Bom, meus amigos, o nosso curso Educação Inclusiva e Catequese, ele terá início no dia 17 de agosto, de 8 da manhã às 12 horas da tarde. Mas aí você pode se perguntar, mas Gabriel, eu moro muito longe, sou da região dos Lagos e não consigo ir até Niterói fazer o curso. Não tem problema. O nosso curso também será realizado na maneira remota e você não precisa estar no momento do curso assistindo. As aulas ficarão gravadas e disponibilizadas para você. Basta apenas acessar o link e aí desfrutar dessa grande fonte de conhecimento. O nosso curso, ele custa no valor de R$ 110, mas no final dessa live vai ter uma surpresa para quem está acompanhando. Nós vamos lançar um cupom de desconto e através desse cupom de desconto você vai garantir um desconto imperdível na nossa live. Você não pode deixar passar essa oportunidade tão especial. Mas sem mais delongas, o título da nossa live é A Igreja como Local de Acolhimento. E para isso, nós estamos acolhendo duas pessoas muito especiais e muito queridas para nós. Estamos acolhendo a professora do nosso curso, a Márcia Brito, pedagoga e psicopedagoga com uma vasta experiência na área da educação, seja em escola, seja em acompanhamento clínico, e também estamos acolhendo a Maria Cristina, a nossa catequista, coordenadora da catequese também. Além disso, a Cristina representa o nosso regional como catequista porque foi instituída catequista. Ela tem o ministério do catequista e ela também vai falar um pouquinho do que é isso já já. Mas para começarmos, quando nós escutamos a igreja como local de acolhimento nesse cenário de educação inclusiva, de catequese, a gente precisa olhar primeiro e entender que a igreja deve ser um local privilegiado para o acolhimento. Porque uma das formas de olharmos para a igreja, uma das óticas que enxergamos na igreja é o seu caráter materno. E nós sabemos que uma boa mãe acolhe a todos, sem fazer distinção de pessoas. Abraça a todos e ama a todos igualmente. Quem é mãe sabe muito bem disso. E além disso, a igreja, como serva obediente de Cristo, também põe em prática aquele mandato de Jesus, de ir ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E a palavra de Deus é muito clara quando diz toda criatura.
O evangelho é para todos, todos, sem exceção. Por isso, nós que cumprimos também este mandato de Jesus, de levar o evangelho a todos os povos, somos mais do que nunca chamados a buscarmos conhecer mecanismos de evangelização para alcançar todos os corações. O próprio Jesus, nas Escrituras, muitas vezes se utilizou das parábolas para explicar o povo, para ensinar o povo. Também nós devemos buscar esses mecanismos. Mas também é importante olharmos para o papel crucial do acolhimento. O que seria acolher? Gosto também de pensar que quando nós recebemos uma visita em casa, quando vamos acolher alguém, nós preparamos um café, arrumamos a casa, para que aquela pessoa possa, sim, se sentir confortável naquele ambiente. Isto é acolher. Acolher o outro não é desejar ou recebê-lo como aquilo que eu quero que ele seja, mas aceitá-lo como ele é, aceitá-lo com as suas diferenças. E para isso é extremamente importante conhecer. É claro que o amor tem um papel muito importante nesta jornada que nós estamos traçando. O amor possui um papel primaz, mas o conhecimento também. É preciso conhecer para amar. E esse, então, é o nosso objetivo. Conhecermos mais sobre educação inclusiva, sobre a catequese inclusiva, sobre esses cenários nos quais nós somos colocados. E hoje, entender a igreja como um local privilegiado para este acolhimento. Por isso, aqui nós temos a Márcia, nossa professora, e a Maria Cristina, nossa catequista instituída. Eu já gostaria, já nesse início, de passar a palavra para a Maria Cristina, a fim de que ela se apresente um pouquinho para nós, fale para a gente também o que é ser uma catequista instituída, um pouco da sua experiência como catequista. A palavra está contigo, Cristina. Boa noite. Obrigada pela acolhida, né? Obrigada a todos aí. E se eu estiver gaguejando um pouco, vocês desculpem que estou um pouco nervosa, mas eu sou coordenadora, né? Sou, não, estou como coordenadora da catequese aqui na minha paróquia de São Lourenço, né? Sou coordenadora ali das meninas. Nós trabalhamos em equipe. Também faço parte da comissão arquidiocesana da iniciação cristã, né? Pela nossa arquidiocese, a Iniciação Cristã de Crianças e Adolescentes, a qual eu represento. Também sou da comissão do Regional Leste 1, da Animação Bíblica Catequética, né? E, recentemente, no dia 13 de abril, eu recebi, né, o Ministério de Catequista. Eu recebi o convite, né, da minha comissão, do Dom Francisco, Dom Roque, do Padre Fabiano e da irmã Lúcia, um convite muito especial, que no momento me foi de muita surpresa, mas ao mesmo tempo de uma alegria muito grande. Me tomou de emoção e eu não sabia o quanto isso ia impactar na minha vida, porque é uma responsabilidade em dobro, né? Eu sou catequista há 20 anos, ou um pouco mais, né? Mas o dom de ser catequista, o dom de trabalhar na catequese, esse fervor, esse amor que eu tenho só que agradecer a Deus por ter me dado, né, essa experiência de vida. E eu agradeço muito por todos os caminhos que eu percorri, por todas as oportunidades que eu vivenciei. E essa responsabilidade, né, não é só minha, porque quando eu recebi por todos os catequistas, né, do meu regional. Então, em breve, né, a nossa diocese também vai começar a preparar para os novos catequistas receberem também esse ministério. Outras dioceses já estão fazendo, outras já até terminaram, outras vão terminar, porque já se anteciparam nos cursos. Então, o nosso bispo, né, junto com o nosso auxiliar Padre Max, eles vão fazer, né, um trabalho e a gente vai poder, né, realizar esse grande evento em nossa diocese, para a entrega de ministério para os catequistas. Que legal, Cristina. Que bom termos você em nossa arquidiocese contribuindo
nesse trabalho de evangelização conosco. Aproveito também, então, para passar a palavra para a Márcia, a fim de que ela se apresente, né? Eu conversava um pouquinho com a Márcia, eu sei que a sua trajetória na educação começou bem cedo, né? Desde os 15 anos de idade, se não me engano, já atuando na área da educação. Márcia, apresente-se para nós e conte um pouquinho da sua experiência. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Cristina. Boa noite a todos. Um detalhe desde os 14 anos, Gabriel. É, mesmo contra a vontade dos meus pais, foi um desejo do meu coração, né? Eu comecei a trabalhar, querendo trabalhar dentro de escola. Então, eu passei por todas as áreas pedagógicas, eu fui ajudante, passei pela área de ser professora, desde a educação infantil até o quinto ano. Dali eu também passei pela direção escolar e, nos últimos anos, como coordenadora pedagógica, e isso me facilitou muito a entender bastante de como é o desenvolvimento de uma criança dentro do âmbito escolar. Isso fez com que clareasse, né, mais a minha mente, apurasse mais o meu olhar, e isso me ajuda muito dentro do meu olhar clínico hoje, dentro da psicopedagogia. Eu consigo fazer esse parâmetro, né, essa ligação também entre a clínica e a escola, por ter vivenciado isso durante tantos anos. Me ajuda muito esse olhar, muito mesmo. Que bom, minha irmã, bendito seja Deus por isso. Nós nos alegramos muito em tê-la aqui conosco e também tê-la no nosso corpo místico de Cristo, que é a sua igreja, também contribuindo muito na sua paróquia, Nossa Senhora da Conceição, lá no Pacheco, e a nossa irmã Cristina aqui na paróquia de São Lourenço. Meus amigos, o nosso curso, que será ministrado pela professora e psicopedagoga Márcia Brito, tem carga horária de 20 horas. E a nossa certificação como curso de extensão universitária será emitido pela Faculdade São Bento. Então, você que precisa daquela carga horária de horas extras também na sua graduação ou gosta de ter os seus certificados de qualificação, basta entrar em contato conosco e começar a fazer esse curso, porque você já pode ver que vai valer muito a pena. Então, Cristina, eu gostaria de voltar a palavra para você e pedir que você fale um pouquinho da sua experiência, do que seria uma catequese inclusiva, da importância da catequese de acolher a todas as pessoas, incluindo, ou seja, aquelas que têm necessidades especiais, o papel da igreja neste caminho. O Gabriel, a catequese inclusiva, né, ela ainda é um desafio nas igrejas, né, mas hoje, graças a Deus, a igreja está buscando novos recursos, aprendizado, está capacitando os catequistas, né, com cursos, além de todas as formações que a Arquidiocese promove. Tem paróquias também que estão fazendo esse trabalho de formação para os catequistas, né? Isso é muito importante, porque a inclusão de uma criança que venha com uma necessidade especial, ela tem que ser muito bem acolhida, né? Ela tem que estar bem receptiva a nós, né? Nós temos que ser aquela mãe para eles, né? Porque eles estão entrando num ambiente novo, eles estão vindo a conhecer novas crianças, e aqui na catequese não é diferente, né? A nossa catequese não é uma catequese separada, né? As crianças, elas são incluídas dentro das salas, junto com as outras crianças, né? Nós temos crianças autistas de 7, de 10, de 11 anos. Tivemos ano passado não, esse ano, né? Primeira Eucaristia, um dos meninos tinha 15 anos, ele foi leitor, né, na Eucaristia dele, e muitos não sabiam que ele era autista, e ele teve um desempenho, assim, muito bonito. Ele leu muito bem, né, e até os próprios catequistas ficaram impressionadas, né, a Joana e a Margarida, no caso, que foram as catequistas dele. E eu fico muito orgulhosa de saber que na minha paróquia eu recebo crianças, né, autistas, a maioria delas, né,
e que elas estão sendo assim muito bem recebidas. E a igreja está tendo um trabalho muito bonito. Ela está se erguendo nessa arte fundamental de acolher, porque é importante, porque os pais que têm crianças com algum problema, né, no geral, eles têm medo, sim, porque eles são, né, no geral, alguns têm algumas críticas e a gente não pode fazer críticas às pessoas. Nós estamos aqui com o coração aberto para recebê-los, né? A igreja tem essa preocupação e lá a nossa catequese também nós temos essa preocupação, né? Então eu acho que, no geral, eu acho que nós temos que caminhar junto. Psicopedagoga, né, a Márcia, que ela faz um trabalho bonito, tive a oportunidade de conversar com ela e aprendi muito com ela. Hoje estou até bastante nervosa para falar, não sei se estou falando direito, mas que o trabalho dela, as experiências que ela me passou, tudo que ela me disse, nossa, eu acho que é assim uma coisa assim grandiosa no coração da igreja. Um trabalho muito bonito ao qual ela está fazendo e vai fazer. E eu espero que todos possam, né, contribuir indo a esse curso, porque a inclusão da catequese é assim uma doação, né? Eu penso que é uma doação. É você ensinar o amor de Deus a essas crianças. Elas já têm os amores maternos, paternos, agora elas vão conhecer um outro amor. E é tão importante acolher, né? Como o Gabriel falou, a gente prepara uma mesa, um café, a gente acolhe também essas crianças, né? Com muito carinho. E a nossa paróquia em especial não tem feito diferente. Que bom, Cristina. A sua partilha, a sua experiência. São quantos anos como catequista? Eu tenho 20 anos de catequista. Né? Atualmente não estou em sala, porque eu estou em coordenações e fica difícil ficar em sala, né? Então eu estou em coordenações, em 3 coordenações, né? Então aí fica difícil, né? Esse final de semana, por exemplo, eu não parei na minha casa esse final de semana. O seu Então tempo de. eu falo que é o meu trabalho, né? Porque no momento eu não estou trabalhando, eu falo que o meu amor, a minha dedicação ao que eu faço na igreja é algo assim que eu não tenho o que explicar. Para mim é tudo. Bom, o seu tempo de catequista é quase a minha idade. Eu tenho 21 anos. Chega pertinho, chega bem pertinho. Pode ser meu filho. Aí, tá vendo? Como, como você falava, né, trazia para a gente um pouco dessa realidade da paróquia de incluir as crianças com necessidades especiais no ambiente da catequese. Eu achei muito interessante essa sua fala, e com isso eu já puxo para a Márcia também, para ela trazer um pouco do seu olhar e da sua experiência sobre se este é de fato o caminho da verdadeira educação inclusiva, né? E aí ela pode também trazer para a gente o que seria, né, a verdadeira educação inclusiva, como fazer, como trazer, se ela caminha sozinha ou se ela se utiliza de outros recursos para também caminhar. A palavra está contigo, Márcia. Obrigada, Gabriel. Bem, meu coração se enche de alegria quando eu ouço, né, a Cristina falando da igreja se movimentando, da igreja se movendo para essa inclusão. A gente sabe que hoje nós temos aí um número de autismo sendo diagnosticado, né, cada vez maior, e quando a gente vê que a nossa igreja está se preparando para recebê-los, é uma alegria muito grande, porque a gente cobra tanto a inclusão nas escolas, a inclusão nos outros locais, e a gente precisa pensar a inclusão na casa de Deus. É o principal local. Como receber essas crianças e mais, como receber essas famílias que já estão tão massacradas, muitas vezes já estão tão doloridas com tantas coisas que o mundo só critica, o mundo só joga pedra, o mundo só joga olhares críticos. E quando a gente percebe que a nossa casa, porque a igreja é a nossa casa, está ali querendo fazer o melhor, isso faz com que a gente perceba muito a presença de Deus nisso. E como muito bem falou Gabriel no início, o amor é a peça-chave para tudo isso. Mas o conhecimento leva esse amor a transbordar.
E hoje eu me sinto muito orgulhosa em poder estar fazendo parte desse tijolinho da igreja, né, com um pouquinho do meu conhecimento, a levar a igreja, levar os catequistas, levar os leigos, levar os padres, os seminaristas, a compreenderem um pouco melhor de como nós podemos acolher a essas crianças, a essas famílias, como que nós podemos verdadeiramente fazer essa inclusão. E eu estava pesquisando, e eu venho pesquisando muito, igrejas católicas que já fazem essa inclusão, e é tão bonito, gente, né? Você vê padres que já estão se preparando para isso, você vê catequistas que estão trazendo o saber delas como professoras, né? O saber delas lá de fora, estão trazendo para dentro da igreja. E é isso, é um movimento de querer mais. Eu quero fazer o melhor para o meu Deus, um Deus que não tem diferença, um Deus que acolhe a todos. E assim, eu quero poder ofertar um pouquinho do que eu sei, através desse curso, através desse momento de partilha, para que a gente possa realmente acolher da melhor maneira possível. Entendi, minha irmã, entendi. De fato, como você dava, né, esse foco, eu achei muito interessante. O amor é importante, mas o conhecimento também. E aí tem um santo que diz: é importante conhecer para amar. A gente não ama aquilo que a gente não conhece. A gente precisa conhecer. O acolhimento também envolve isso, né? Não aceitar o outro não como aquilo que eu quero que ele seja, mas naquilo que ele é, nesse verdadeiro conhecimento. E por isso eu trago de volta a palavra para a Cristina para perguntar a você, minha irmã, um pouco das estratégias e dos recursos que você busca utilizar para implementar, para fazer uma catequese inclusiva na sua paróquia. E traga para a gente um pouquinho, né, na prática, na sua experiência, como que isso funciona. Olha, não há um recurso específico, né? Como eu te falei, as crianças elas são inseridas nas salas, né, de catequese, onde elas participam de todas as atividades em comum. Elas participam das leituras, aquelas que já sabem ler, aquelas que não sabem, a catequista está sempre orientando, mostrando, tem um trabalho lúdico, dinâmico, figuras, entendeu? São, assim, atividades que levam à emoção, que levam ao aprendizado, que levam ao amor a Deus, a conhecer esse amor. Então, elas são levadas a entender esse caminho novo para elas através de vários recursos coloridos, didáticos, não tem um material específico para esses tipos de criança, não. Como eu falei, elas são inseridas dentro das salas e lá elas trabalham junto, né? E as catequistas, ela têm um amor muito grande, uma preocupação muito grande com eles em especial. Tanto que elas estão sempre, e isso eu friso muito, que elas tenham sempre contato com os pais, porque alguns, né, podem tomar medicamentos, outros não, então tem que chegar na catequese, olha, hoje ela está assim, hoje ela está assado. É importante o catequista saber de como está aquela criança naquele dia, porque às vezes o comportamento dela muda, né? E a gente tem que estar, né, como diz outro, preparado. E nada melhor do que uma conversa, do que um diálogo entre pais e catequista. Isso é primordial para o andamento de uma catequese, né? Os catequistas estarem juntos. E as crianças, no caso, elas gostam. Até agora eu não tive problema nenhum. Várias crianças autistas já passaram. Tenho esse ano, acho que 4 ou 5, e elas são, assim, muito agradáveis, são crianças, assim, maravilhosas. E pelo que eu conheço, conversei com a Márcia, né, que eu descobri que eles são, assim, de uma capacidade intelectual muito grande. E realmente, a gente percebe em alguns ou outros algumas diferenças nesse ponto, e isso é tão importante que isso, para mim, é, assim, um presente de Deus vê-los lá. Entendi, minha irmã, de fato, né? Como a gente falava, a palavra de Deus é muito clara, né? Evangelizar a todos. Evangelizar a todos
sem distinção, que a mensagem chegue até todos. E por isso, Márcia, eu te pergunto, hoje, tanto no âmbito, né, eclesial, no âmbito da igreja, no âmbito catequético, quanto também no âmbito educacional, quais são os desafios e quais são os avanços, né, da educação inclusiva e da catequese inclusiva que você, como com seu olhar clínico, consegue enxergar? Assim, Gabriel, graças a Deus, nós estamos vendo esse movimento do querer essa inclusão acontecendo tanto na parte das escolas, como também dentro das igrejas, e a gente vê a busca por esse conhecimento cada vez maior. E isso só tem a agregar, né, um avanço dentro das melhorias para que possamos melhor acolhê-los. A gente diz que a escola não somente o professor, o diretor tem que estar preparado, não. Desde aquele que está lá na portaria, que recebe a criança, ele tem que estar preparado. O tio da cantina, a tia que olha na hora do recreio, todos têm que estar preparados para saberem lidar com a criança autista, porque a criança vai estar ali o tempo inteiro, né? E se durante aquele tempo que ela estiver, algo tirar ela, né, desse momento, a gente chama que eles, em alguns momentos, eles têm crises por causa do barulho, crise por causa de ter muita gente ao redor. Então, o que fazer? Eu vou ter que parar e lá em cima chamar pelo professor? Não, eu tenho que saber o que fazer. Então, toda a equipe pedagógica tem que estar preparada para saber lidar com aquela criança. E aí, vendo esse movimento dentro da igreja, hoje mesmo eu estava lendo, né, sobre uma igreja em Macaé. Olha que bacana. Eles criaram a igreja inclusiva e eu fiquei encantada com o trabalho que eles estão fazendo. Primeiro, porque eles criaram uma missa para as famílias da inclusão, uma missa adaptada, onde o som é mais baixo, as crianças usam o abafador, aquelas que têm sensibilidade auditiva, porque a criança autista, muitas delas, têm transtornos sensoriais. Para algumas, o barulho incomoda bastante. Então, essa igreja, essa missa, ela é toda projetada, ela é toda organizada e pensada para as famílias e para os jovens, as crianças, os adultos autistas. E eu vi uma coisa que eu fiquei encantada. Eles colocaram emborrachados para perto do altar, embaixo do altar, mas tinham crianças sentadas ali para eles assistirem à missa da melhor forma que eles conseguiam se sentir bem acomodados, né? Bem regulados naquele momento. Olha que lindo esse movimento, olha como essa igreja está se preparando para isso, né? Então, hoje, ver esse movimento, ver as igrejas, cada uma dentro da sua peculiaridade. E a gente pode fazer com pequenas coisas, com pequenos gestos. Nós sabemos que, por exemplo, muito barulho pode incomodá-los. Então, papai e mamãe, leva o abafador, né? Por que não? Leve, mas também tem o contrário. Tem crianças autistas que amam a bateria da igreja. Eles querem ficar perto daquele barulho, né? Eles querem vivenciar aquilo dali. Eles são, é, cada um tem a sua característica particular. Então, para uns, eles necessitam estar andando de um lado para o outro. Para outros, eles precisam estar correndo para se autorregular. E aí é hora que a nossa igreja, nós leigos,
temos que também acolher, não direcionar aquele olhar de crítica para a família. Isso é muito importante, porque essa família já é criticada demais no dia a dia, e não vamos nós, não seremos nós a fazermos essa crítica. E outra coisa que veio para ajudar muito, o colar, né? O colar que eu posso usar e identificar, meu filho é autista. Ele não está fazendo uma pirraça, ele é autista, ele tem necessidade de estar ali correndo, ele tem necessidade de estar ali, ele está agitado porque por algum motivo ele se desregulou e eu preciso fazer essa regulação nele. Então, isso tudo vem junto com o amor, com o respeito às diferenças. E é isso que a gente vem buscando dentro da nossa igreja. Excelente, excelente, Márcia. E quando você falava, né, sobre expandir esse conhecimento, expandir a fim de que todas as pessoas também possam aderir a essa visão inclusiva a partir do conhecimento sobre o assunto, eu vejo isso como uma proposta evangelizadora. Eu vejo isso como, de fato, levar a mensagem de Jesus para todos. E como que isso é importante, até porque, como você falava, o número de autistas tem crescido bastante. E eu tenho uma pergunta para você. E antes de fazer essa pergunta, gostaria de cumprimentar os nossos irmãos que estão chegando, da paróquia também de São Lourenço, da minha paróquia de origem, minha mãe também está aqui, a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, a paróquia São Pedro de Alcântara, né? O povo aqui, Márcia, também elogiando, ó, psicopedagoga de excelência e profissional exemplar, estarão em ótimas mãos. E Cristina, para você também aqui, o seu fã-clube também está presente, né? A Lucilena comentou aqui a excelente coordenadora da catequese. Então, o povo aqui também está se fazendo presente conosco. Fiquem à vontade para colocar aqui as suas perguntas, né? Que na medida do possível nós iremos também respondê-las. Mas então, Márcia, você falava, né, de expandir esse conhecimento e falava um pouco do papel importante dos abafadores e dos cordões. Eu te pergunto, se há uma diferença entre os cordões, aquele que tem os girassóis, se eu não me engano, e o do quebra-cabeça colorido, há uma diferença? Na realidade, Gabriel, o quebra-cabeça, ele representa o autismo, né, em específico, porque a gente diz que o autismo é um grande quebra-cabeça, porque ainda não existe uma resposta de onde vem o autismo, né? De onde vem tudo isso? Então, a gente vai juntando essas peças, é isso que os grandes estudiosos têm feito. E o cordão do girassol, ele representa as deficiências ocultas, mas inclusive o autismo, porque é um transtorno oculto. Nós não vemos, nós não, né, não conseguimos perceber, saber. Você olha para uma criança e você não sabe que ela é autista. Criança, aí tem muito, você escuta assim, mas ele nem tem cara de autista. Porque autismo não tem cara. Autista não tem cara. Mas o cordão do girassol, ele representa todas as deficiências ocultas. Então, ele pode representar também a surdez, os transtornos mentais, a ansiedade, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, ele engloba mais. E o cordão do quebra-cabeça, ele é diretamente relacionado ao autismo. E é um facilitador, porque hoje, quando você olha para uma criança, para um jovem, para um adulto usando esse acessório, você logo identifica, ele é um autista, entendeu? Isso ajuda bastante para que a gente não critique, não faça,
não tenha um preconceito antes, né? Excelente. E isso que você falava, Márcia, é muito interessante, né? E aí volta de novo na importância do curso. Como que é importante a gente conhecer? Porque às vezes a gente usa umas palavras que podem soar ofensivas para aquela família, para aquela criança. 90% das vezes eu acredito que não é por mal, jamais. Mas assim, por não conhecer, por não ter o conhecimento. E pode acabar se ofendendo, atrapalhando aquela família. E aí, ao invés de fazer um processo de inclusão, faz um processo de exclusão, né? Acaba excluindo aquela criança ali daquele meio, né? E como que é importante a gente se entender sobre esse assunto para poder assim alcançar mais corações, atingir mais pessoas. Como que isso é importante? Mas eu imagino que para que isso aconteça, além desse conhecimento, é preciso unir forças entre família, escola, igreja, tudo isso, né? E aí eu trago um pouquinho a palavra de volta para a nossa catequista, Maria Cristina, para que ela fale um pouquinho sobre isso, sobre esse papel da união de forças, o papel da igreja nisso, o papel da família nisso. E em seguida, pedirei a Márcia também para falar sobre isso. O papel da inclusão, né, como você falou, a importância, né, é muito grande em relação à catequese, pais, igreja, é um elo, é uma corrente, né, nada é sozinho. A criança vem para a catequese, ela é acolhida pelo catequista e aquele catequista abraça aquela criança como, né, um membro de sua família. E por conta, nós temos que estar em contato com a família tem que estar sempre atenta. Ela estando em atenção com a igreja, o padre sabendo, eles estão sempre informados. E hoje em dia, né, ele dando esse suporte para a gente aprender outras coisas, tendo outras informações, cursos de aprimoramento, vai nos dando base para poder conhecer melhor. Você falou de nomes de catequistas minhas aí, eu sei, elas fizeram cursos de catequese especial aqui na Arquidiocese que oferece, e elas estão se aprimorando. Eu acho bonito isso, porque é como catequista eu falo, você precisa estar sempre em formação, e se você deseja crescer em fé, se você deseja crescer nessa sua missão evangelizadora, tem que estar sempre crescendo a igreja, a família e a criança. Essa inclusão é como que se diz, é uma bênção de Deus, né? Isso foi um presente que nós recebemos, que com isso todos nós começamos a aprender e ver melhor certas coisas que o mundo oferece. O ponto é maravilhoso. Quando a gente lida com crianças com transtorno de autismo, a gente vê, nossa, elas são crianças tão lindas por dentro e por fora, é assim, que não tem preço, né? Então, quando a Márcia me contou alguns episódios, ela tem uma história muito bonita da Maria, né, Márcia? Acho linda a história que ela me contou da Maria. Então, eu acho assim essa coisa maravilhosa. Igreja, ela é acolhimento, a igreja é amor. E é nela, dentro da catequese, que a gente vai mostrar esse amor para essa criança e para essa família. Você trazia um pouco, né, dessa experiência de que como o trato, como esse trabalho é edificante, né? Eu pensava aqui Muito. um pouco na minha mãe que está aqui na live. Minha mãe tem uma creche, na creche dela tem crianças com necessidades especiais, e ela fala como que é gratificante isso, né? Como que é bonito quando aquela criança A gente corre na sua aprende junto. direção, né? E te dá um abraço, você aprende junto com ela, você cresce Nossa, junto com ela, né? Eu acho verdade. que esse abraço fala que a gente está no caminho correto, que estamos fazendo o caminho certo, né? Isso é bom demais, né? Isso eu acho que é a nossa recompensa pelo nosso trabalho. Isso enche o nosso coração de orgulho e de alegria, né? Por isso, eu peço também que a Márcia compartilhe conosco um pouco dessa experiência dela e dessa importância de unir forças entre igreja, família, catequese, escola, rumo à educação inclusiva. Bem, Gabriel, eu gosto muito de trabalhar, né, no consultório, isso já vem do meu trabalho mesmo. Eu não gosto de fechar o meu
trabalho de intervenção com a criança entre quatro paredes. Primeiro, porque você tem muito a fazer pelaquela criança, você tem muito a fazer com aquela família que precisa muito desse carinho e precisa muito do seu apoio e da sua ajuda em como trabalhar dentro de casa, porque a criança, ela passa algumas horas dentro do consultório com você, mas o restante do tempo ela vai estar em família. E ela precisa saber como lidar com aquela criança, como fazer com aquela criança no dia a dia. E mais do que isso, na escola, como trabalhar com aquela criança dentro da escola. Então, eu procuro sempre visitar as escolas, eu procuro sempre ouvir os professores. Eu creio que a escola tem um olhar ímpar dentro desse trabalho de inclusão. A gente precisa unir essas forças. E aí vem a igreja nisso tudo, que também precisa de ajuda, a igreja que também precisa saber, né? Muitas vezes você pega uma criança de um suporte 2, de um suporte 3, e aí, o que eu faço? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou fazer? E quando você tem a terapeuta, os terapeutas abertos a ajudarem, abertos a te ensinarem como você vai ajudar, como você pode favorecer a essa inclusão dessa criança, tudo facilita. Então, é você ter esse olhar de acolhimento para todos os lados. Isso é muito importante. E aí, falando, né, citando como exemplo o que a Cristina disse, é, eu tenho muitos dos paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Conceição de Pachecos, e eu tenho o privilégio de trabalhar com muitas dessas famílias dentro do meu consultório. E muitas dessas crianças, eu tô lá com eles desde pequenininhos, e eu cito assim uma família em especial, uma família que foi criada ali dentro da igreja, que participou de coordenação de encontros de Cormelim, encontros de adolescentes, e a mãe ficou grávida, era o sonho dela engravidar, ter uma filha, e tem essa criança, e que hoje, depois dessa criança ter 3 aninhos, ela quer se excluir da igreja, ela quer se afastar da igreja por causa dos olhares críticos de alguns irmãos. E em conversa com ela, numa conversa até assim, bem sofrida, mas isso é bacana, porque ela está expondo o que ela está sentindo. E aí eu coloquei para ela: não, você não vai fazer isso. Você faz parte daquela igreja. E essa criança é parte dessa igreja também. E olha que bonito, ela passa na frente da igreja e ela fala: mamãe, missa, vamos. E a mamãe estava fazendo o caminho contrário, por se ver sem forças, né? Por causa de tanta dor, de tanto sofrimento que já carrega. E não queria mais levá-la para a igreja. Ai, mas ela fica correndo. Ah, mas ela fica andando de um lado para o outro e as pessoas ficam olhando, criticando. Não, não se importe com esse olhar de crítica. Você está ali para louvar a Deus. Você está ali para fazer parte da família de Deus, e nós vamos preparar essa igreja para acolher essa criança também, né? Para entender que essa criança é uma criança. Criança não faz barulho, criança não corre de um lado para o outro. Ela tem uma necessidade um pouco maior de fazer isso. E isso é muito importante. Perfeito, minha irmã. Quando você falava, né, sobre preparar a igreja, eu acho que é isso. É isso, é preparar a igreja, é preparar esses locais privilegiados, como nós falávamos, né? Quando a gente vai receber uma visita, a Cristina recordava, a gente prepara todo o ambiente. Assim também deve ser com os nossos irmãos.
assim também, né? Cristina, pode falar. Eu lembrei, né, que por conta de tantas crianças nos procurando com autismo, eu adaptei a minha ficha de inscrição da catequese lá. Eu pergunto, além de perguntar endereço, filiação, se é batizado, se não é, eu pergunto se tem algum transtorno, alguma necessidade, se faz tratamento, porque isso é importante na hora da ficha de inscrição, a gente ter esse conhecimento também, porque tem pais que depois que eles fazem as inscrições, eles não colocam, né? Aí, minto, ao contrário, eles não colocavam, a gente perguntava. Agora, hoje, por eu ter nas fichas, a gente já tem esse controle, a gente já tem esse acesso. Então, ficou mais fácil para os pais e para a gente também, que a gente vai acompanhando melhor. Pode falar, Márcia. E só uma coisa, Gabriel, a gente fala muito aqui, né, o tempo inteiro, as crianças, mas, gente, nós temos um número imenso de adultos, de jovens sendo diagnosticados com autismo, tá? Isso é muito importante de ser ressaltado. Muitos jovens estão buscando por esse diagnóstico e muitos pais estão descobrindo seu diagnóstico a partir do momento que seus filhos são diagnosticados. Então, eles percebem que aqueles rótulos que eles receberam a vida inteira na realidade tinham nome. Eles são autistas. E isso é muito importante. Márcia, muito interessante isso que você falou, e aqui eu continuo insistindo que aqueles que quiserem colocar as suas dúvidas podem colocar aqui no chat. Nós estamos tendo comentários lindíssimos, né? Belíssimos, o povo aqui interagindo conosco. E aí você falava sobre adultos também que são diagnosticados, né? Já na fase aí da maturidade. E aí a gente consegue perceber nos últimos anos um aumento no número, né, de autistas, de casos de TDA, TDAH, a gente consegue perceber esse aumento. Você conseguiria, com a sua perspectiva clínica, né, de profissional, pontuar um possível motivo para isso? E também, junto a essa pergunta, eu trago outra pergunta. Você falava sobre suportes, né? E suporte um, 2 e 3. É possível flutuar nestes suportes com um acompanhamento clínico? Bem, em primeiro lugar, quanto esses diagnósticos, esses números, né, que vêm aumentando cada vez mais e o motivo pelo qual isso vem acontecendo. E tem um nome para isso: capacitação. Capacitação dos médicos, capacitação da equipe pedagógica que recebe essas crianças e hoje são eles os responsáveis pelas orientações às famílias para que a, busquem os neuros, busquem os psiquiatras, busquem uma equipe multidisciplinar capacitada em fazer essa avaliação e também a família, que hoje, quando percebe que seu filho tem algo que não está correspondendo àquela idade, começa a procurar. Hoje a família já não aceita mais que cada criança tem o seu tempo. Não. Isso a gente ouvia lá atrás. Hoje a gente sabe, claro, existe a criança, ela tem um tempo esperado para ela desenvolver, porém, se aquilo não está acontecendo e os atrasos vão ocorrendo, a gente tem que parar, observar e procurar ajuda das pessoas, né, dos neuropediatras, procura pelo seu pediatra, peça um encaminhamento para um neuropediatra, e eu vou falar uma coisa que, infelizmente, é triste, mas nós ainda pegamos profissionais que dizem que o pai e a mãe estão procurando é, coisa, doença para o seu filho, né? Você está procurando problema para o seu filho. E isso só atrasa
o diagnóstico da criança. Mas, graças a Deus, o número desses profissionais vem diminuindo significadamente. E isso vem proporcionando que os diagnósticos estão sendo feitos. Inclusive, esse aumento no número de casos se dá também pela procura dos adultos que estão buscando uma avaliação e estão sendo diagnosticados, tá? E a segunda pergunta, sim, uma criança, um jovem, um adulto que é diagnosticado dentro de um suporte, vamos supor o suporte 3, com a intervenção necessária, com a equipe multidisciplinar, com o apoio, o suporte do neuropediatra, do médico, ele pode sim passar de um nível de suporte para outro. E isso acontece e muito. Existem histórias lindas de pessoas que eram do suporte 3 e hoje caminham no suporte 1, têm autonomia, né? Conseguem estudar, fazer uma faculdade, tá? E coisas que eram inesperadas, jamais pensadas anteriormente. Então, para quem busca, para quem vai atrás, para quem se dedica, temos sim essa flutuação de um nível de suporte para o outro, graças a Deus. Que bom, né, minha irmã? Mas tudo partindo sempre dessa procura, né, desse desejo de evoluir, de progredir. E nesse sentido, eu achei algo muito interessante que a Joana Freire, eu acho que é da catequese lá da Maria Cristina, colocou aqui. Eu achei muito legal. Ela colocava aqui. Ela diz também que ela é pedagoga e é sobre amar o próximo. É amar, mas conhecer, mais acolher. E isso resulta em vencer. Faz essa continha, né, do amor, do Uhum. conhecimento e da acolhida. E tudo isso vai resultar aí em conseguirmos vencer. Isso é Exatamente. muito interessante, né? Essa capacitação que os profissionais vêm buscando, esse desejo de aprender cada vez mais, e ainda mais quando o profissional busca isso, também traz isso para a sua fé, traz isso para a sua igreja, como é o caso da Márcia, que estudou a pedagogia, tem a especialização como psicopedagoga e utiliza disso para alcançar tantos corações, né? Como eu falava no início, Jesus quer alcançar a todos. A Cristina também, que com tanto carinho, com tanto zelo, também se dedica à catequese lá na São Lourenço, com crianças com necessidades especiais também. Isso, minhas irmãs, é fantástico. Eu tenho certeza que o bom Deus se alegra muito com isso, se alegra muito com essa doação de cada uma de vocês, né? E a gente abre aqui mais uma vez para as perguntas. Se alguém quiser colocar alguma pergunta no nosso chat, esse é o momento. E dentro de instantes, nós vamos falar do nosso cupom de desconto. Eu vou falar o cupom de desconto aqui na live. Você vai anotar o cupom de desconto. Quando você entrar em contato com o nosso seminário, você vai falar e vai garantir um desconto muito legal no nosso curso de extensão. A Márcia, a Cristina desejam falar alguma coisa sobre a sua experiência profissional, sua experiência pessoal, desejam compartilhar algo específico? Podem ficar à vontade. Eu acho que Gabriel, eu ia falar. Eu acho que eu já falei tudo e eu só tenho que agradecer essa oportunidade, né, de falar um pouco, né, dessa experiência que para mim foi nova e agora estou conhecendo mais, e depois de ter conversado com vocês e ter estudado até um pouco, né, para poder conhecer melhor, a gente vai se aprimorando, né, e se adequando, né, a essa nova realidade que a gente tem. Como a Márcia falou, escola, igreja e casa, né? É um vínculo, é uma aliança. Então, nós estamos aqui para isso, para contribuir com essa inclusão, né? E o que depender da igreja, eu acredito que ela vai crescer mais ainda nesse carinho de entendimento para acolher mais essas crianças e essas famílias. e
Assim, eu fico muito feliz e vejo o Espírito Santo se movendo em cada um de nós com esse movimento da nossa igreja tão lindo de acolher as diferenças, porque Jesus ele está nas diferenças, né? Ele está em cada um de nós, do jeito que nós somos, da maneira que nós somos, ele nos criou diferentes uns dos outros. E é muito bonito quando a gente quer conhecer mais para poder amar mais. E eu digo de coração, de quem convive com essas crianças, é, quase que 24 horas por dia, porque eu vivo por eles, né? Eu amo de paixão aquilo que eu faço. Eu digo que eu trabalho muito, mas eu chego em casa com o meu coração repleto de alegria. Eles transbordam amor da maneira deles, mas eles transbordam amor. Então, mesmo aqueles que você diz, eles estão no mundinho deles, não. Eles não estão no mundinho deles. Eles estão ali prestando atenção em tudo que você está fazendo para incluí-lo no seu mundo. Ele está ali esperando o seu gesto de amor, o seu gesto de carinho, para trazê-lo até você. E isso é muito bonito. Eu tive uma experiência muito linda há umas semanas atrás. Eu recebi uma criança, e a mãe já havia me dito que ele é não verbal, e ele tem momentos ainda que, pela desorganização sensorial, ele acaba, né, batendo, ele acaba se exaltando, e o primeiro dia foi realmente dessa forma com ele. E no segundo dia com ele foi muito bonito, porque apesar dele, no início, ter precisado que a mamãe dele entrasse um pouco na sala de atendimento, mas logo ela pôde sair. No final, ele me puxou e ele me puxou para que eu abaixasse e ele me deu um beijo tão gostoso, sabe aquele beijo sincero, aquele beijo de eu amo você, eu estou feliz de estar aqui. Então, é que a gente possa aprender com eles, aprender com os olhos que brilham, aprender com aqueles sorrisos que falam mais do que qualquer palavras. Eles têm muito a nos ensinar e nós temos muito a aprender com cada um deles. Seja uma criança, seja um bebê, seja um jovem, seja um adulto. A inclusão, ela vem para nos fazer pessoas melhores. Podem ter certeza disso. E engraçado que hoje o Evangelho é uma catequese, né? Onde Jesus diz que aquele que acolher as criancinhas estará acolhendo a mim e aquele que me criou. Então, o Evangelho de hoje, nada mais propício para o dia de hoje. Jesus acolhe a todos, né? Sem distinção, e todas as crianças. Cristina, que sacada ministerial, do Ministério de Catequista. É verdade, realmente. Deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Eu acho que essa é uma mensagem muito propícia para a nossa conversa de hoje, muito própria para a nossa conversa de hoje, né? Não devemos jamais ser impedidores, ser barreira para que essas criancinhas cheguem até nosso Senhor, mas facilitadores. E por isso que nós, como igreja, também somos esses locais privilegiados, né? Privilegiados para o acolhimento dessas crianças, né? E por isso, meu irmão, minha irmã, não deixe de fazer o nosso curso de extensão. Olha, a gente já pode ver com essa live que vai ser algo sensacional. A gente viu aqui durante a live as pessoas gostando muito, né? Elogiando bastante a conversa, o trabalho das nossas duas profissionais que deu para perceber que são famosas, porque aqui os comentários sobre as duas renderam, né? E comentários muito positivos. Por isso, eu retomo aqui para falar novamente do nosso curso de extensão, Educação Inclusiva e Catequese, com início no dia 17 de agosto, a partir das 8 horas da manhã até o meio-dia. Valor da inscrição, R$ 110. Mas nós vamos ter um cupom de desconto que já já
eu vou liberar para você e você vai garantir o seu desconto quando entrar em contato com os nossos números de telefone. Olha, o nosso curso está imperdível. Você vai garantir um certificado emitido pela Faculdade de São Bento de 20 horas. Então, você vai poder aumentar a sua carga horária na faculdade, aumentar o seu conhecimento. Meu irmão, minha irmã, vale muito a pena. Gabriel, mas eu não posso estar em Niterói nesses dias. Não tem problema, você pode fazer de forma remota. Mas nesse horário de sábado eu não posso. A aula vai ficar gravada para você. Mas R$ 110, dá para baixar um pouquinho? Dá sim. Já já eu vou falar do nosso cupom de desconto que você vai entrar em contato e vai garantir. Gabriel, como que eu faço para me inscrever? Isso é importante. Como que eu faço para entrar em contato com o seminário? Aqui no nosso chat, aqui a gente já colocou para vocês os nossos 2 números de contato. São eles 21 27 17 18 55. DDD 21 27 17 18 55. Está aqui no nosso chat. Você entra ali e você consegue ver. Ou também no nosso Instagram. Lá nós temos a arte, você consegue pegar um número de telefone para contato e entrar em contato conosco. Também temos outro telefone para contato, DDD 21 99891 1092. Repetindo, 99891 1092. Ou também pelo nosso e-mail, ifsjniterói@gmail.com. ifsjniterói@gmail.com. Perdão, meus amigos, iftSjniterói@gmail.com. Tá aqui no nosso chat, você consegue ali copiar e mandar o seu e-mail ou então entrar em contato com um dos telefones que estão aqui, mas você não pode perder. Vamos ao nosso cupom de desconto? Vamos lá, que rufem os tambores para que você possa garantir aquele descontaço para fazer o nosso curso. O nosso cupom de desconto, quando você ligar para o nosso seminário, a secretária do seminário atender, você vai falar para ela que você quer se inscrever no curso, que vai começar no dia 17 de agosto com a Márcia, Educação Inclusiva e Catequese. E aí você vai passando seus dados e vai falar o seu cupom de desconto. Mas olha, eu tenho um cupom de desconto. O Gabriel falou lá na live. Qual é o seu cupom? São José Extensão 2024. Repetindo, São José Extensão 2024. Nós vamos deixar aqui no chat também o nosso o nosso cupom para que você garanta. Gabriel, mas eu não vi a live na hora, vi depois e peguei o cupom. Não tem problema. É só você entrar em contato com o nosso seminário e falar o nosso cupom de desconto. E minhas irmãs, eu tenho aqui uma pergunta, né? E aí podem ficar à vontade para qual das duas vai responder. Tanto no cenário, né, da catequese quanto da educação em geral, como que a gente pode identificar quando a criança demonstra a necessidade de uma mediadora? É a pergunta da Lúcia Castro. Ela demonstra essa necessidade quando ela não está conseguindo ter autonomia para realizar as propostas sozinha. Então, por exemplo, ou quando ela é muito inquieta, ela não consegue parar para prestar atenção, ou ela até presta atenção, mas ela não para quieta, ela não consegue dar conta daquela proposta. Então, ela precisa da mediação, até mesmo para transformar a forma que está sendo passada para o grupo em uma forma mais lúdica, de uma forma que ela compreenda melhor. Entende? E muitas vezes, Gabriel, a gente usa nesse momento dos hiperfocos da criança. Então, vamos supor, uma criança que tenha um hiperfoco por dinossauros, por carrinhos. Então, eu pego aquele hiperfoco da criança e eu trago aquele hiperfoco para o assunto que está sendo dado.
ela vai prestar atenção e ela vai direcionar a atenção dela para aquilo que está sendo feito, porque eu trouxe o interesse dela para aquilo que está sendo passado. Só que o professor, naquele momento, ele não consegue fazer isso. Ele tem uma turma para dar conta. E a mediação faz esse papel belíssimamente. Perfeito, Márcio. Obrigado por esclarecer a pergunta da nossa amiga Lúcia. A Lúcia é da São Lourenço, não é, Cristina? Lúcia Castro? É Lucelena, né? Do MCA, conheço. Faz um trabalho muito bonito com as crianças, né? Sim, E, meus sim, amigos, você falou que esteve com elas aí sim, a gente fez um retiro ano passado, ela ajudou muito, ela, a Aham, Joana, elas já mesmas. conheço, já conheço. Bem ativas, ela e Joana Então, estão sempre ativas aí. demais, trabalhando tudo em prol da evangelização. E, meus amigos, como eu falava, o nosso curso ele tem início no dia 17, mas é o início no dia 17. O nosso curso é composto por 4 aulas. É no dia 17 de agosto, dia 31 de agosto, 14 de setembro e 21 de setembro. Repetindo, 17 de agosto, 31 de agosto, 14 de setembro e 21 de setembro. Tá? Então, não perca a oportunidade de estar conosco. Garanta a sua inscrição, auxilie-nos nesse processo de evangelização. Amém? Amém. Gabriel, posso dar um Amém. exemplo? Pode Eu sim. lembrei agora, eu acho que tem muito a ver com isso. Eu tenho uma paciente que ela tem mediação na catequese dela. E aí foi passado uma aula sobre os 10 mandamentos, só que para ela tudo aquilo estava muito complexo. A maneira como estava sendo passado, ela não conseguia absorver. E a mediadora fez 10 coraçõezinhos, onde ela fez um desenho, porque ela tem habilidade para desenhar. Então, a mediadora pegou essa habilidade que ela tem para desenho, fez os coraçõezinhos e ela foi desenhando os mandamentos do jeitinho dela. Depois, a professora fez um colar e pendurou os coraçõezinhos. E ela chegou no consultório na semana, né, durante a semana, com aquele colar pendurado e foi lindo, porque ela estava encantada e ela me contou toda a história dos 10 mandamentos e ela me falou sobre cada um deles. Olha que bonito. Teve uma adaptação daquele conteúdo para a linguagem dela através do apoio da mediadora. Então, tudo é possível quando a gente usa, né, o amor com a boa vontade e o conhecimento. E a criança está ali para aprender da melhor maneira possível. Que legal. Que legal, minha irmã. Nossa, né? Se utilizando de outros recursos. Aí a gente já lembra de Jesus, né? Utilizando das parábolas para ensinar, né? A gente sempre tem que aproveitar desses meios, né? E, minhas amigas, eu gostaria de todo o coração, né, em nome do nosso Seminário São José, do nosso Instituto Filosófico e Teológico, agradecer a vocês duas pela participação aqui conosco nesta live, a todas as paróquias, né, representantes de paróquias que passaram aqui conosco, os nossos vicariatos, o pessoal do Estrela que também interagiu aqui conosco, todos vocês que estiveram aqui presentes conosco, que Deus os recompense. E não desistamos de cada vez mais ir em busca do aperfeiçoamento, de aprender cada vez mais para tornar a evangelização ainda mais eficaz. Que Deus recompense a cada um de vocês, em especial as nossas amigas que estiveram aqui conosco, a nossa psicopedagoga Márcia, que com muito carinho se demonstrou tão animada, está aqui conosco nas nossas lives, a Cristina também, a nossa catequista instituída, que prontamente se colocou a serviço, um dia já cheio de compromissos,
saindo de uma live para outra, mas esteve aqui conosco. Muito obrigado, minhas irmãs. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. E a nossa próxima live é no dia 4 de junho. 4 de junho, com o tema Entendimento, Acolhimento e Inclusão, com uma convidada também muito especial. Você deve ficar ligadinho nas nossas redes sociais para não perder nada e estar conosco em mais um momento. E para bem encerrarmos, nós começamos pedindo o auxílio do Espírito Santo, então vamos encerrar pedindo a proteção e as bênçãos de Nossa Senhora, ela que é a esposa do Espírito Santo, a fim de que nos guarde, nos proteja com seu manto sagrado. E ela, como mãe, que acolhe a todos, nos ensine também a acolher a cada um de nossos irmãos e irmãs. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minhas amigas, muito obrigado. Fiquem com Deus. Fica com Deus também e obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, Gabriel. Fiquem todos com Deus. Um abraço.